Vou para o terceiro vídeo aqui de integral de funções, tá? Agora eu vou mostrar as fórmulas imediatas para... Bom, vamos listar aqui a integral de dv sobre v. Ora, o resultado vai ser o logaritmo de v mais um c, que pode ser também um logaritmo de c, né? Tanto faz porque aqui é uma constante. Agora, eu posso também usar a propriedade do logaritmo, né? Soma de logaritmos pode ser o logaritmo do produto, né? Então, você pode botar a resposta logaritmo de v mais c, logaritmo de v mais logaritmo de c ou logaritmo de cv. A outra é quando eu tenho a elevado a v, dv. Então, aqui novamente o a é uma constante e o v é uma função de x, por exemplo. E aqui é a derivada do expoente. Então, a resposta vai ser a própria função a elevado a v sobre logaritmo neperiano de a mais c. E depois, integral de e elevado a v dv. Ou seja, a integral de e elevado a v vai ser o próprio e elevado a v mais c. Mas lembrando que é preciso que a derivada do expoente esteja indicada logo a seguir. Bom, vamos ver algumas demonstrações aqui. Bom, eu posso pegar a função log de v mais c. Qual que é a derivada? Ora, é dv sobre v, que é a derivada do logaritmo de v é exatamente a derivada do logaritmando dividido pelo logaritmando. Derivada de c é zero. Ora, então, se a derivada disso, a derivada dessa função é essa, então a integral dessa derivada vai ser a própria função. Bom, a 6 e a 7 você vai usar o mesmo critério, né? Você tem a derivada de a elevado a v, e aí você vai pegar a integral dessa derivada e vai dar o mesmo resultado. O que mesmo acontece com e elevado a x. A derivada de e elevado a x é exatamente e elevado a x. Bom, alguns exemplos. Aqui eu tenho integral de 3ax dx sobre b ao quadrado mais c ao quadrado x2, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Ora, eu posso considerar que o denominador é o v. Então, por exemplo, o denominador é isso aqui. Vamos derivar esse denominador. A hora que eu derivo, vai dar 2c ao quadrado x dx. Mas aí eu observo aqui em cima, né? Existe o c dx, o x dx. Não existe o 2c ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 2c ao quadrado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dividir, não é isso? Muito bem. Então, dividindo, 3a é constante, veio para fora, 2c2 é constante, veio para fora. Aqui está inserido 2c ao quadrado x dx, que é a derivada dessa função aqui. Portanto, você tem a derivada em cima e a função embaixo. Ora, então a resposta é logaritmo da função v. Um segundo exemplo, 10 elevado a 2x dx. Ora, no caso aqui, o nosso v é o expoente 2x, mas a derivada do v é 2 dx. Mas então está faltando o número 2 aqui. Então nós vamos multiplicar e dividir por 2. Então vamos ficar com meio, já dividido por 2, e aqui multiplicado por 2. Então aqui é o dv, e aqui é o v. Então eu posso escrever meio, aí uso a integral imediata. O próprio integrante, né? 10 elevado a 2x dividido pelo log neperiano da base. Supondo que eu tenha x vezes e elevado a x ao quadrado. Ora, aqui o nosso v é o x ao quadrado. Então, se v é igual a x ao quadrado, o dv é 2x dx.
Mas veja que eu tenho x já aqui, ó, então falta apenas o 2. Então eu vou multiplicar e dividir por 2. Então, dividindo por 2 vai ficar meio. Aqui eu tenho a função e elevado a v dv. Então a resposta é a própria função e elevado a x ao quadrado. Nessa, eu tenho a elevado a x vezes e elevado a x dx. Ora, tanto a como e, eles são constantes. Então, eu posso perfeitamente escrever dessa forma, a vezes e elevado a x. Então, eu tenho uma constante elevada a x. No caso aqui é o v, né? Então, aqui o dv é exatamente dx. Então, já está arrumadinha, basta escrever, então, a própria função dividido pelo logaritmo da base. Ora, mas o logaritmo da base é o logaritmo de um produto. Então, vai ficar logaritmo de a mais logaritmo de e. Ora, mas logaritmo de e vale 1, que é o neperiano. Então, vai ficar 1 mais log de a. Mais um exemplo, e elevado a x dx sobre e elevado a x menos 2. Então, fazendo v igual a e elevado a x menos 2, o nosso dv é o próprio e elevado a x e aqui é zero. Então, vai ficar e elevado a x dx. Mas já está lá em cima. Então, portanto, eu já tenho o dv em cima e o v embaixo. Então, eu posso usar a fórmula direto, que é o logaritmo do v. Um último. Integral de 3dx sobre e elevado a x. Ora, o 3 é constante, pode ir para fora. O e elevado a x, eu posso passar para cima fazendo e elevado a menos x. Então, ficamos com e elevado a v, dv. Mas acontece que a derivada de menos x é menos 1 dx. Então, está faltando menos aqui. Então, eu vou botar um menos aqui e um menos do lado de fora. Então, ficamos com menos 3 e elevado a menos x mais c. Um abraço, pessoal. Até o próximo.